O feminismo não existe. As mulheres apenas trocaram o tanque pela aeróbica. O trabalho que uma mulher realiza dentro de casa, na maternidade e de tomar conta de um filho e fazer dele um homem digno, esse trabalho é muito mais importante do que ser psicóloga da PUC ou estagiária de pé sujo de jornalismo. São as desocupadas, sujas, dizem bobagens que não sabem nada. Adoro comer uma mulher feminista. Mulher tem que gastar na porrada, saca? Porque mulher gosta de porrada. Acho que é aquele que chega em casa e bate na mulher. Se for reparar na inteligência da mulher, na sensibilidade da mulher, na cultura da mulher, você não vai ver porra nenhuma. Não existe isso. Então, realmente, o que nós queremos é um corpinho bonito, uma bundinha arrebitada. Os homens. O que são os homens, se não corpos que também performam? Também atores que seguem roteiros bem estabelecidos, com o ensinamento dos outros. Performando num palco de privilégios, numa estrutura posicionada, tensionada, violenta. Estrutura de sofrimento, de impossibilidades, vivenciado como normalidades. Quanta fragilidade da masculinidade viril, quanta sutileza nessas amarras. É preciso treinar o olhar e olhar. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a masculinidade é uma construção cultural. As mulheres, elas se subjetivam no dispositivo amoroso e materno. Os homens se subjetivam no dispositivo da eficácia. Dito de uma forma sucinta, o que é ser homem na nossa cultura? É ser um comedor e um provedor. Ele tem que ser um trabalhador. Então, a chancela desse trabalho é o sucesso financeiro e o status. E no caso da sexualidade, é ligada à atividade. Então, assim, tem uma injunção positiva, que é no sentido de coma, e tem uma injunção negativa, que é mantenha o cu fechado. Quer dizer, você não ter nenhum tipo ou de satisfação, ou de fantasia, ou de experiência anal, ele é um pré-requisito, mas ele não te garante o acesso à masculinidade hegemônica. E aí vem um ponto importante. Quando eu digo do dispositivo da eficácia, eu estou me referindo à masculinidade hegemônica. A gente vai ter masculinidades subalternas. E os estudos de gênero, sobretudo com os avanços das feministas, têm trazido muito a importância de se discutir a interseccionalidade. Então, quando eu falo isso, eu estou falando daquela masculinidade ideal, que é acessível principalmente a homens brancos e heterossexuais. Aí, uma coisa que eu acho importante também, como é que é esse tornar-se dentro das masculinidades? Então, assim, existem, e esse é um lugar comum em vários autores, Abadantero, Bourdieu, Daniel Welser-Lang, a masculinidade se constrói no imperativo e no negativo. O que é ser homem? É não ser uma mulherzinha. Ou seja, tudo aquilo que aproxime ao ser uma mulher tem que ser barrado, é execrado. Ser homem é ser provedor, é ser sujeito macho. Ser homem é dar conta, é não broxar, é não chorar. Ser homem é ser superior, é ser forte, é ser viril, é não ter medo. É liderar, comandar. Ser homem é ser o chefe de família, é não ter fraquezas, é não se lamentar. Homem não tagarela, não se expõe, domina a relação. Homem que é homem, ordena, dá voz de comando, fala grosso. Isso é ser homem. Será? Dentro desse processo do tornar-se homem, na masculinidade hegemônica, que por mais que seja distante, é o ideal pelo qual cada homem se julga e tem impactos, portanto, na saúde mental, o Daniel Welser-Lang fala da casa dos homens, que é uma metáfora que eu acho maravilhosa. Então, como é que se começa? Desde quando o infância, aquele que não fala, vem ao mundo, todo um trabalho no sentido de um embrutecimento da relação com o próprio corpo, da relação com seus afetos, da relação com as mulheres, da relação com outros homens. Então, na sociedade, a sociedade meio que nos obriga a fazer isso, né? Você tá num barzinho, tá com um monte de amigo, você tem que demonstrar que você é macho, que você
você é homem ali, que você não chora. Mas isso eu acho que é mais... Isso eu acho que é mais uma questão da sociedade que impõe isso pra gente hoje em dia. Você tem que demonstrar sua masculinidade, se você não for homem, se você chorar, você é gay, entendeu? Se você usar rosa, você é gay. Então tudo tá bem ao extremo hoje em dia, acho que é bem isso. A minha aprendizagem foi sobre o que o homem não deve ser. E ele não deveria ser como eu era. Bicha. Criança viada mesmo. Livre. Né? Então, pra mim, ser homem era não ser o que eu era. Isso que me era passado. Assim. Isso não tá certo, não pode fazer isso, não pode gostar desse cantor, dessa cantora. Homem não faz isso. Era muito uma lógica da negação. Assim. Ser homem no sentido de... Você pensa assim, por exemplo, em preservar e procriar, o relacionamento tem que ser macho e fêmea. Porque homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Porque como ser homem não é uma coisa fácil, não é natural, como dizem ser, como é uma coisa que a gente tem que se esforçar todos os dias, um desses esforços passa por uma exigência de violentar os homossexuais, né? de se diferenciar deles, necessariamente. Assim, necessariamente dizer que eu não sou aquilo. Porque às vezes a gente pensa ou diz por aí, né, que a violência surge ou melhor, que o preconceito surge da ignorância, que a discriminação surge pelo desconhecido. Eu acho que não é muito bem por aí. A violência homofóbica, a discriminação surge porque a gente sabe muito bem o que é aquilo e a gente quer que aquilo não me contamine. E me responde como é que foi sua criação de homem, assim? Como é que foi ensinado da sua Normal. Como é que é ser normal? Explicação. Normal, eu participei todas as minhas faixas da vida. Se você me permite assim dizer que como eu tirei a minha virgindade aos 13 anos de idade, então eu fui uma orientação sexual direcionada para ser homem. Não necessariamente aquele machão machista, mas homem. Como diz o Ney Mato Grosso, homem com H. Teve uma época que eu pintava o cabelo de várias cores, né? Roxo, vermelho, não sei o quê, com uns 11, 12 anos. E não era pra fazer isso. Isso não era coisa de homem. Né? Então eu tinha uma coisa de aparecer e de estar no centro, que tinha também um lugar de um corpo que se expõe que não deveria se expor, né? O corpo masculino ele é bem... e acho que comparando com o que se exige do corpo feminino, que o corpo feminino ele deve aparecer, né? Ele tem que se mostrar. E o corpo masculino parece que ele tem que se esconder, né? Ele tem que estar estático, assim. E eu não tinha isso, eu queria dançar, pular, correr, gritar, gritava fino, gritava muito debaixo do prédio. E aí isso era um horror. Já foi repreendido por isso? Já, várias vezes. Uma professora uma vez falou que eu tinha voz de mulher. Mas assim, que criança não tem uma voz fina aos 5, 6 anos? Não era exatamente sobre isso que ela estava falando, né? Mesmo na homofobia, e aí quando eu penso na homofobia, principalmente relacionados a homens gays, a gente tem uma misoginia. A nossa cultura é profundamente misógina. Fiz uma pesquisa com um aluno meu sobre xingamentos entre homens gays, autodenominados gays. E é muito interessante porque as metáforas que são sexistas e misóginas são reencontradas nesse grupo. Eles mesmos se referem às bichinhas, às ploque-ploque, ou seja, aos gays que têm algum tipo de performance ou de comportamento ou de apassivação relacionado ao universo feminino. Né? Eu fui ter amigos homens héteros na faculdade. Antes disso eu não fazia essas amizades. Eu tinha várias amigas mulheres e vários amigos gays. Um ou outro amigo hétero. Mas eu fui me deparar com, de fato, estar me envolvendo em termos de amizade, de sair, de conversar, de trocar ideia de forma longa, assim, né, de construir mesmo amizades com homens héteros no espaço acadêmico. Eu fiz um curso de Ciências Sociais, que era um lugar onde algumas discussões já tinham um acúmulo e tinha um espaço de liberdade mais consolidado, eu penso. E foi muito louco, assim, começar então a me envolver com esse masculino, com essa hombridade, que era livre também, né, desses meus amigos, assim. Então, mas vocês não estão incomodados porque eu sou um viado? Eu posso me encostar em vocês, eu posso abraçar, a gente pode conversar sobre sexo, sobre
bobagem sobre, né, e de uma forma livre, e rir disso, eram espaços de diálogo que eu acho que também transformavam a eles e a mim. Encontrar também instâncias sobre o que é masculino em mim, que eu via neles, né, que falaram, mas eu também sou meio assim, né, e sem problemas. E neles também, acho que transformações sobre eles mesmos, sobre o que era o masculino deles, que talvez eles percebessem, ou já percebiam, ou construíram essa percepção de que o ser homem para eles não significava violentar ou discriminar ou ter preconceito com homens gays, assim. E eu acho isso muito legal, assim, né? Eu acho que quanto mais junto e misturado, tudo tá melhor, na verdade. Quando eu era garotinho, me ensinaram a não chorar quando me machucava. Eles diziam, seja homem, isso é coisa de menina. Quando eu tinha medo, eles diziam, isso é coisa pra mulherzinha. E quando finalmente eu decidi ir pra cima, ser competitivo na vida, eu fui ovacionado. Ganhei prêmios, aprendi a ser racional, competitivo. Ganhei autorizações e permissões. Fui licenciado para o público e para o privado, não importando de quem e nem do que. E aí foi a primeira vez que eu exerci o poder. Mas, enfim, poder pra quê? Quando eu vou falar para as pessoas que eu sou um cara trans, eu falo para as pessoas elas fecharem os olhos, para elas se imaginarem no espelho. Ok, tem um espelho na sua frente. Quando elas abrirem o olho, elas vão olhar e vão falar o que elas estão vendo. A maioria das pessoas me fala, eu estou me vendo porque é um espelho na minha frente. E aí eu tenho que falar para as pessoas que a imagem que eu via e a imagem que eu vi no espelho durante 23 anos foi uma imagem que não era minha. E aí como eu fui me reconhecendo como pessoa? Primeiro eu descobri que eu era uma pessoa negra, que foi o maior choque de realidade que eu tive no mundo. Quando eu me descobri uma pessoa negra, foi o ápice, porque aí fez sentido o porquê que eu levava tanto baculejo. E aí me fez sentido quando eu ia para qualquer tipo de manifestação, ou porque os policiais eram mais agressivos quando eu estava com os meus amigos negros do que quando eu estava com alguns amigos meus que eram brancos. O tratamento era diferente. Então, aí foi meu primeiro choque social. Meu segundo choque social foi quando eu descobri que os homens tinham muito mais privilégio do que as mulheres no mundo. Quando eu comecei a entender o porquê que os caras pedem desculpa para os outros caras na balada e não para a mina por ter mexido com ela e ela falando que namora, aí sim me caiu a real de que as mulheres elas acabam virando propriedade dos caras. Ser macho para mim ser homem para mim é cuidar bem da esposa. E é isso. É cuidar da família, dos pertences pessoal e dos anteriores. O que seriam esses anteriores? Os anteriores seriam os avós, né? E para mim isso seria mais importante. Eu enfrentei 2 saídas do armário. Eu enfrentei uma saída do armário como pessoa homossexual, porque eu já temia isso. E eu temia porque eu sabia o que ia acontecer, assim, como as coisas iam mudar, e eu não estava preparado psicologicamente, financeiramente, para poder me assumir como homem no mundo, assim. E ser um homem que não tem um pênis é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, não é o pênis que te faz homem, é a forma que você se mostra e se enxerga no mundo, assim. Hoje, tudo que remete ao feminino é ruim, e um homem feminino é ruim, um homem que nasceu mulher é ruim, um homem com pepeca é ruim, um homem que foge do padrão e tem um cabelo grande é ruim. E por que isso? E é essa a reflexão que a gente tem que fazer, assim. O masculino se opõe ao feminino e se opõe ao viado, tentando colocar os dois no mesmo lugar. E ele como algo superior, né? Algo que tenta ser superior em várias instâncias. Pode ser as intelectuais, podem ser as de força física, podem ser as de honra, né? Enfim, de nobreza. São formas de se colocar nessa hierarquia de uma forma superior, né? Tentando colocar tudo que é próximo ao feminino para baixo,
nesse bojo entra as homossexualidades, né? Quando há uma mulher trans e ela perde duas vezes o privilégio de ser homem e o privilégio de estar em poder, para passar alguém que é totalmente estigmatizado, que é a travesti, no início da transição. Então, uma mulher trans, ela é subjugada, ela não pode comprar uma roupa, ela não pode comprar um sapato, ela não pode se colocar porque é uma bicha afeminada. Mas por que uma bicha afeminada incomoda tanto, sabe? Eu acho que o negócio não é ser um homem, mas é que tipo de homem as pessoas estão acostumadas a lidar e querem que todo mundo seja igual, sabe? A gente tem uma diversidade muito grande, a gente anda na rua e a gente vê caras diferentes, a gente vê rostos diferentes, a gente vê tamanhos diferentes, idades diferentes, e as pessoas insistem em que homem, para ser homem, ele precisa ser um macho escroto e viril, e ele precisa ser um lenhador da floresta e precisa ser dessa forma, senão não é um homem. Tá, mas e se não for um homem? Tá aí o problema. O que é ser um homem hoje só é questionado porque o que é ser mulher está abaixo. E aí, se a gente não pensar nisso, a gente é obrigado a repetir esses costumes, assim. As pessoas esperam que eu roce nas pessoas no ônibus. As pessoas esperam que eu não me prontifique. As pessoas esperam que eu carregue mais peso. Mesmo se a mina tiver, tipo, sei lá, muito mais força que eu preciso carregar mais peso que ela para mostrar minha masculinidade. Só que eu não tô mais vivendo na era da caverna, onde eu preciso levantar uma pedra. O macho faz, mas não assume muitas vezes. Homem não, homem faz, assume, bate cara, responde pelo que fez. Isso quer ser homem. Então muitas vezes não é homem o sexo masculino que é homem. Então às vezes tem a mulher que pode parecer mais homem do que pelas atitudes. Qual que é a atitude de homem? O que é a diferença, por exemplo, um homem de uma mulher? Um homem de uma mulher? Mulher. A atitude dela é mais certeira, ela muitas vezes, como posso dizer, ela tem a responsabilidade maior. Agora o homem não, o homem para ser homem tem que ter a responsabilidade, o dever de, como é pai, mostrar o que é ser homem e ter respeito. Porque o homem tem que ter respeito, caráter, mais atitude. Eu tenho que provar todos os dias que eu sou homem. Um exemplo básico, hoje eu estava olhando no espelho no trabalho, porque como eu estou adolescente de novo, então eu começo a nascer muita espinha, eu tô com a pele extremamente oleosa e tô tipo muito estressado. Eu olhei no espelho para ver se tinha surgido mais uma espinha enorme na minha cara. Daí eu olhei rápido no espelho, assim, a gente até se corta para isso. Eu tenho que olhar no espelho rápido para os caras ao redor não me veem olhando no espelho. E aí um cara me viu olhando no espelho e falou: "E aí, agora que é homem também é bichinha". E aí eu olhei para ele e falei: "Qual o problema de ser bichinha? E qual é esse problema?". E aí eu sentei com ele e falei: "Velho, senta aqui, vamos conversar rapidão assim. Ser homem e gostar de outro homem não me faz menos homem. Por mais que eu goste de mulheres e não tenha me relacionado com homens. Qual o problema de ser confundido com um viado na rua, com um cara que é uma bichinha? Qual o problema em olhar no espelho? Você não se olha no espelho?". E aí eu brinquei com ele e falei: "Velho, você acha que eu não sei, mas você tira a sobrancelha. Você não tira no trabalho, mas você tira em casa, em algum lugar, porque sua sobrancelha é feita. E aí? Tipo, você depila o saco, isso te faz bichinha? Isso te faz um higiênico e bonitinho, porque você não tem uma monocelha na cara". Então, não entendi. E aí ele parou para pensar. A primeira vez que ele parou para pensar, ele parou uns 10 minutos, ele, nada a ver, saiu. Uns 10 minutos ele voltou e falou: "Desculpa". Existir como homem é aprender com os outros homens, ainda quando menino, a aceitar as leis dos mais velhos, dos antigos, daqueles que nos ensinam a saber como ser homens. Nessa escola dos homens, cada idade da vida, cada etapa de construção do masculino está relacionada a um lugar escondido do olhar da mulher. Os pequenos cidadãos aprendem a respeitar os códigos, os ritos, as regras. Os não ditos, alguns anos mais tarde,
relatam que essa aprendizagem se dá com sofrimento e se tornam operadores hierárquicos. Mas esse machão, esse machismo que você está buscando e procurando, nunca vai se acabar. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz e vai continuar. São processos da evolução, processo evolutivo da sociedade, da humanidade. Por que você acha que ele continua? Porque tudo tem seu início. Tudo tem um início e tem um fim. Essas pessoas que nasceram assim, certamente com a vivência, com a experiência, com a informação, com o conhecimento, ele vai ter que mudar. Como que o senhor pode ensinar seu filho a ser homem, a enfrentar esse mundo? Ensinando ele a como sustentar uma família, como ser um pai, dando exemplos para ele. Né? E esses exemplos aí eles têm que dar no dia a dia. Né? Porque nós somos espelho para os nossos filhos. Né? Os nossos filhos eles vão fazer aquilo que eles vê a gente fazendo. Ser homem é ser forte, ajudar a mulher, proteger, ajudar, como meu pai falava, né? Tudo isso, entendeu? Mas respeitar a mulher como ela é, deixar a mulher ter sua própria liberdade, não no sentido de fidelidade, mas ter liberdade de sair com os seus parentes, né? No caso, uma amiga assim, principalmente da igreja, que não uma amiga de bar, de boate, essas coisas assim. Dentro dos caminhos do tornar-se homem, tornar-se mulher, dentro desse binarismo que ainda funciona na nossa cultura, a mídia é a principal tecnologia de gênero. Ela não apenas representa os valores e estereótipos de gênero, mas ela reproduz e ela reafirma, ela é performática, ela recria esses valores. Então isso tem um impacto na subjetividade enorme. A mídia tem um papel e pode ter um papel de desconstrução, mas eu acho que no Brasil a gente está muito mais num lugar de reprodução, de reafirmação, de reificação desses estereótipos. O Brasil é um país profundamente sexista. Não é à toa que a gente é um dos principais países no feminicídio, que mais mata as mulheres, companheiros e ex-companheiros, que mais mata gays, que mais mata trans e que mais mata jovens negros. A gente precisa falar sobre isso. As masculinidades no Brasil estão adoecidas, os homens estão doentes e a gente precisa botá-los na berlinda. Então, assim, uma coisa que eu acho importante, geralmente me perguntam sobre o estupro, a cultura do estupro. Eu não gosto muito dessa denominação, porque quando a gente fala estupro como um crime sexual, parece assim uma coisa que tem um fósforo. Geralmente os homens falam, nunca estuprei, não tenho nada a ver com isso. Eu prefiro o termo cultura da objetificação sexual. Por quê? É uma espécie de iceberg. O estupro é a pontinha do iceberg. No Brasil, a gente teve, pela colonização portuguesa, a gente adotou a ideia, né, culturalmente, do débito conjugal, isso veio pela Igreja Católica, a ideia de que era um dever cumprir, vamos colocar, a vida sexual se você é casado, obviamente, que seria dos dois cônjuges, mas era muito mais do homem cobrando isso da mulher. É muito comum, inclusive hoje, eu tenho 20 anos de clínica, uma mulher dizer, eu não estou muito afim, o cara fala, passa aí, um KY, ou só relaxa, eu vou te fazer rapidinho. E muitas mulheres relatam, já tive uma paciente que dizia assim, olha, me sinto um vaso de porra, e ele não dá nem descarga. Então, e as mulheres falam, não, ó, amiga, faz aí, porque senão ele vai arrumar outra. Quer dizer, a ideia que se cria pelo avesso da sexualidade masculina é de uma animalidade, que ele não consegue renunciar, se masturbar, fazer qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, existe uma naturalização, vamos colocar assim, do estupro na nossa cultura. Isso começa nas relações heterossexuais ditas comuns. A maioria dos homens não está muito pensando na renúncia e na participação da construção dessa relação. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, ele é um agressor, ele está doente. Quando eu falei das masculinidades adoecidas, eu estou falando em termos estruturais. Não é para desresponsabilizar ninguém. Porque quando o homem bate numa mulher, ele bate na mulher, mas até chegar em casa do bar, ele já encontrou várias pessoas e não bateu em ninguém. Então, ele não está um insano, vamos colocar assim. Quando eu digo que as masculinidades estão adoecidas, é que isso tange a todos os homens. Aquele que passou ao ato da violência, ele é apenas a expressão, digamos, mais evidente dessa masculinidade adoecida.
o menino chora mais. Você tem que dizer, aê, macho, tá vendo aí, já se levantou, não é? Seja homem, rapaz! Seja macho, pô! A gente tem que pensar em intervenção na escola. Nunca foi tão importante a discussão de gênero na escola. Eu fico profundamente incomodada com principalmente políticos que têm dado opinião sobre ideologia de gênero e que nunca se deram ao trabalho de ler sobre gênero. Esse é um tema que tem sido muito pesquisado, tem muitos trabalhos interessantes, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho, assim, muito precário a gente ficar numa discussão em termos de ideologia. Se trata muito mais de discutir direitos humanos e, principalmente, a construção de outros tipos de masculinidades na escola. Isso é possível.